Bom dia, meus queridos irmãos. Exclusivamente hoje, estamos somente online. Olha só, nós estamos localizados aqui em Brasília, em uma área de muita movimentação para quem vem de fora e para as pessoas que estão indo ali para a Esplanada dos Ministérios. Hoje é 1º de janeiro, então temos uma posse de novo presidente e isso fez com que muita movimentação acontecesse. E devido aos irmãos que vêm de fora, principalmente, boa parte dos que servem na nossa comunidade não estão localizados muito perto delas, então eles têm que pegar vias que ia trazer muita dificuldade para eles. Também, juntando o fato de ser hoje, dia 1º de janeiro, houve o Réveillon, então nós juntamos uma coisa a outra. Então, exclusivamente hoje, estamos somente online. Mas queremos já saudar a vocês que estão nos assistindo, pedir que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Faremos hoje uma celebração de uma forma diferente, mas tentando ao máximo trazer todos os elementos que nós temos ali no domingo, quando estamos juntos. Lembrando a você que somente hoje você está autorizado a ficar online. Então, domingo que vem estaremos aqui presencialmente na nossa igreja ali, onde funciona a Faculdade Teológica Batista de Brasília. Então, não esquece disso, não vai ficar em casa no próximo domingo, certo? E que o Senhor nos abençoe. Teremos agora o nosso momento de louvor. Estaremos juntos agora, nessa manhã. Compartilhe com as pessoas que você puder aí. Curte a nossa página no YouTube lá, se inscreve na nossa página no YouTube, compartilha com outras pessoas a fim de que não somente você seja abençoado pela adoração ao Senhor, mas também para que outras pessoas possam entender um pouco mais das Escrituras por meio da palavra. Deus te abençoe. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou,
Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta, pois sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Meus irmãos, nós teremos agora o nosso momento de dízimos e ofertas. Como não estamos presenciais, você terá apenas a opção de fazer isso pelo QR Code que vai aparecer aí, ou então pelo Pix. Mas que você faça isso não esperando algo em troca de Deus. Eu sempre costumo bater nessa tecla. Nós trazemos ofertas ao Senhor, dizimamos, não esperando, tendo a expectativa de que Deus possa nos dar algo, mas pela gratidão pelo que Ele já nos deu, pelo que Ele já faz por nós. Então que você faça isso com alegria, com um momento de adoração a Ele também, com generosidade, tendo a convicção de que Ele recebe aquilo que você entrega, contanto que você faça isso com o coração somente de adorador a Ele. Então já vou orar aqui. Senhor, muito obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por aqueles que puderam contribuir, também por aqueles que não podem, Senhor. Que o Senhor abençoe os lares de cada um, Senhor. E nos abençoe também para na gestão desses recursos, a fim de que nunca escandalizemos, Senhor, a fim de que nunca entristeçamos o Teu nome, Pai, na forma como nós administramos isso, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios 5, do 17 ao 21.
Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Senhor, eis aqui tua palavra, te peço que o Senhor me conduza agora, Pai, e aqueles que nos assistem, Senhor, que possam ser impactados por essa palavra, Pai, assim como eu fui quando lia. Então, abra nossa mente e nosso coração para que a entendamos e que também apliquemos em nossa vida no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aí no primeiro culto do ano, e quando começa um novo ano, geralmente a gente tem aquelas frases de efeito, nós temos aquela noção de que todas as coisas se farão novas, né? A gente vive aqui no Ocidente a cultura de que a nossa vida ela é baseada em ciclos. E aí a gente chega às 11h59 do dia 31, as coisas estão mal e de repente, quando vira aquele momento ali em que fogos de artifício as pessoas soltam, que as pessoas confraternizam, a partir de agora tudo novo, coisa nova, o que estava ruim agora vai ficar bem. Apesar de que as coisas da vida continuam da mesma forma, mas nós nutrimos essa esperança, sempre uma expectativa positiva de que ao virar o ano, alguma coisa mágica aí acontece e a gente renova nossos planos. E principalmente quando nós temos um ano de acontecimentos ruins, em que houve problema na família, doença, tal, enfim. Geralmente em anos assim nós temos a expectativa de que na virada algo formidável vai acontecer. E quando a gente pensa em coisas novas, em algo novo de Deus para as nossas vidas, geralmente nós esperamos coisas acontecendo à nossa volta, coisas vindo de fora para nos impactar de alguma forma. Se falo sobre algo novo começando na primeira semana de janeiro, eu penso em Deus fazendo algo externo a mim e que aquilo vai abençoar a minha vida de alguma forma. É como se Deus dissesse: eu vou te dar algo novo, eu vou te presentear com alguma coisa, eu te abençoarei com tal negócio. Enfim, e a gente fica achando que a partir das coisas novas ao nosso redor é que nós seremos felizes, nós ficaremos seguros, nós ficaremos firmados, enfim. Mas o que é mais importante para Deus, e esse texto aqui traz essa noção para a gente também, o que mais importa para Deus não é o que acontece ao nosso redor, mas o que acontece dentro de nós. E ao falar nesse novo ano aí, sobre 2023, o novo de Deus em 2023, para mim e para você, é muito mais além de acontecer coisas novas, é você, nós sermos pessoas novas para o mundo. E isso principalmente no que se refere à nossa relação com Deus. Então, nós devemos primeiro aqui pedir menos a Deus coisas novas acontecendo na nossa vida e, acima de tudo, nós precisamos nos esforçar para que nós vivamos uma nova vida a partir de 2023. Dá para você notar essa diferença aí? Não sei se eu falei de uma forma que ficou claro. Mas é sobre isso aqui que Paulo está falando nesse texto, gente. Veja só, esse texto aqui de 2 Coríntios é um texto em que há um contexto de muitas lutas, de muitas aflições. Existia na igreja de Corinto um grupo que estava perseguindo Paulo e estava se levantando contra a autoridade dele de apóstolo. Por causa disso aí, a gente vê que existia um questionamento de muitas pessoas da igreja, perguntando: será que Paulo é apóstolo? Será que nós devemos confiar nele? Ele tem realmente a autoridade de apóstolo? E Paulo diz aqui que esses líderes eles se preocupam mais com o exterior do que com o interior. Então, Paulo, no desenvolver desse texto aqui, ele mostra as motivações que ele tinha para servir a Deus, para servir ao ministério. E as motivações não eram porque as coisas iam bem, não é porque a situação estava boa, mas porque ele teve uma experiência real com Cristo e isso mudou sua vida e o levou a depender mais de Deus, servindo a Deus e também servindo aos outros. Então nós precisamos viver essa experiência de Paulo e renovar ela ano após ano, né? Justamente agora, começando esse domingo, esse primeiro domingo de 2023, nós precisamos pensar nisso aqui para que nós tenhamos um 2023 sendo diferentes para Deus e para o mundo que nos cerca. Então a primeira coisa que nós temos que entender nesse texto aqui é que o ano novo de Deus em nossa vida nos faz experimentar uma antecipação
da restauração da segunda vinda de Cristo. Olha só, no versículo 17 ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A gente costuma repetir esse versículo aqui muitas vezes, só que geralmente nós enxergamos isso aqui como? A gente diz assim: eu era de tal jeito e agora eu tenho que ser desse outro jeito aqui. Só que esse versículo aqui, gente, está falando de uma coisa ainda mais ampla. Ele está se referindo a algo que está na Bíblia inteira. Desde que a gente vê o livro de Gênesis ali no começo, a Bíblia ensina o homem a olhar para frente, a ter uma expectativa de um amanhã da forma como Deus quer. Ela ensina o homem a esperar algo que Deus vai fazer na vida dele. Então nós vemos ali nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, né, que Deus cria um mundo perfeito e depois de fazer isso ele faz uma aliança com o homem. Ele diz assim: olha, está aqui, tudo perfeito. O que é que você vai fazer? Você vai manter isso aqui perfeito. E aí o homem se pergunta: como que eu vou manter isso perfeito? Não deixando o pecado entrar. E aí Deus coloca um marco para o homem saber que depende de Deus, para que Deus diga para ele o que é certo e o que é errado. Esse é o significado ali, quando nós vemos a árvore do bem e do mal. Na cultura hebraica antiga, conhecer o bem e o mal tinha a ver com autonomia moral. Quando, por exemplo, alguém deixava de ser criança, as pessoas diziam assim: ela agora conhece o que é bem e ela conhece o que é mal. Ela agora tem autonomia, ela tem uma certa independência. Ela tem como decidir o que é bom e o que é ruim para ela. E quando Deus disse que eles não comessem daquela árvore do bem e do mal, não comessem do fruto dela, ele estava dizendo ali que eles dependeriam de Deus para saber o que era bom e o que era ruim para eles. Eles dependeriam de Deus para que ele dissesse para eles o que era certo e o que era errado. Ou seja, eles deveriam se submeter à lei de Deus e ao seu reinado. Então, o Senhor seria o seu rei e eles seriam os seus súditos. O que é que acontece aqui? Quando a gente chega no capítulo 3 de Gênesis, Satanás entra na história, né? E como a serpente, ele diz que eles não precisam de Deus para dizer a eles o que é certo e o que é errado. Então, é como se ele dissesse: vocês podem sozinhos tomar as decisões de vocês. Vocês têm essa capacidade, vocês têm essa autonomia, vocês não precisam se sujeitar a Deus. Então eles topam, comem o fruto daquela árvore e caem. Então, não só eles, né, mas a criação toda. Então nós vemos que há um desequilíbrio no cosmos inteiro. Então a criação ela perde aquela beleza que tinha. O equilíbrio que existia cai por terra. Então nós vemos uma série de desequilíbrios ecológicos, o sofrimento em geral. E aí as dores da humanidade começam justamente aqui. Ao mesmo tempo que o Criador reduz a criação à inutilidade, ele também dá uma esperança para ela no versículo 15 do capítulo 3. Ele diz que o filho da mulher viria e o descendente pisaria na cabeça da serpente. E aí ele destruiria Satanás e tudo o que foi feito na sedução da humanidade. E assim nós vemos isso aqui acontecendo, essa expectativa, a esperança da renovação da criação. Então, todo o Antigo Testamento é uma história de Deus agindo para garantir o nascimento desse descendente que viria a redimir todas as coisas. Isso aqui é visto em Apocalipse. A expectativa pela chegada do rei que vem ali e aí faz novas todas as coisas. E é o que acontece justamente naquela visão de João, naquele texto de Apocalipse. A questão é que Paulo diz que quem está em Cristo é nova criação. A gente vê que em Apocalipse fala que haverá novas todas as coisas, novas criações, só que Paulo diz que quem está em Cristo já é. Não é que será nova criação, mas que já é nova criação. Mesmo essa nova criação em sua completude vindo somente no fim, ele diz que nós já somos essa nova criação hoje. Ou seja, Jesus vem, inaugura o reino como um grão de mostarda. Quando ele voltar, ele trará toda a força do reino e o reino será como uma árvore frondosa, né? Sai dessa pequena semente para uma árvore frondosa. Ele, ao mesmo tempo, vem também, traz uma pitada de fermento na massa, nessa simbologia que ele faz, mas quando voltar a massa já estará completamente inchada. E é isso que nós vemos. Quando Jesus vem, ele inaugura o reino, mas não purifica completamente o mundo. É por isso que joio e trigo têm que viver juntos no campo. Porque quando Jesus vier, o joio será finalmente arrancado e aí nós viveremos uma sociedade purificada só com os filhos de Deus. A questão é que, a partir de agora, nós já temos que demonstrar que somos nova criação. E é sobre isso aqui que Paulo está falando. Eu fui crucificado com Cristo, então se eu entreguei a vida a Jesus, se eu tenho um relacionamento com Ele,
eu já sou uma nova criação no meio da criação em pecado. Eu já sou uma nova criação nessa prévia do que haverá apenas na volta de Jesus. Então, quando o mundo olha para você que tem Cristo, o mundo tem uma pequena amostra do que Deus tem preparado no futuro para os que se entregam a Ele. Então, o mundo está em pecado, mas quando o mundo olha para nós, mesmo nós também sendo pecadores, nós temos o Espírito Santo e nós lutamos para viver uma vida diferente. E aí o mundo vê em nós respingos do reino de Deus. A nossa santidade é uma pequena amostra do que está para vir e que será revelado, ali como já está em Apocalipse, explicitado. O mundo é o local onde a Bíblia diz que Satanás reina, só que nós somos diferentes. Até quando a gente é atacado por Satanás, diante de uma manifestação demoníaca, enfim, a gente estende a mão, repreende, e em nome de Jesus o Satanás sai daquele corpo, porque nós somos uma prévia dessa manifestação de quem Deus é em sua glória. Então, o mundo vive em guerra, o povo de Deus ele faz esse contraponto à ação de Satanás no mundo. Enquanto há guerra no mundo, o povo de Deus promove a paz. Enquanto o mundo, por exemplo, vive a destruição da natureza, o povo de Deus preserva a natureza. O mundo proclama a injustiça social, o povo de Deus vem e luta pela dignificação dos excluídos. Enfim, nós somos hoje o respingo de Deus de uma grande chuva que virá apenas no futuro. Nós somos uma mostra do mundo novo de Deus em meio a um mundo envelhecido pelo pecado. Então, nós precisamos entender que nós temos que ter essa expectativa, não somente da vinda de Cristo, mas a ação de sermos a nova criação de Deus em meio ao mundo corrompido pelo pecado. Uma outra coisa aqui que a gente tem que entender nesse texto, que está nos versículos 18 e 19, é que o novo ano de Deus em nossa vida nos permite experimentar a reconciliação de Deus com o mundo inimigo. Olha o que o texto diz. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A mensagem toda aqui, gente, essa passagem que vai do verso 11 até o capítulo 6, tem como centro dela o ministério de Paulo. E a gente tem que entender, rapidamente aqui, a relação de Paulo com os coríntios, com esse pessoal dessa igreja aqui, para quem ele escreveu essa carta. Por que Paulo precisou escrever uma carta para defender o seu apostolado? Olha só, Paulo plantou a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária, e aí ele passa por uma série de sofrimentos até chegar naquela igreja. Com certeza você vai ver isso também depois no livro de Atos, tem como você pegar essa história toda, o que acontece. Mas ele vai sofrendo muito e ele chega destruído em Corinto. Tanto é que, quando ele começa o texto, ele diz que chegou ali com muito temor e com muito tremor, porque ele vinha sofrido. Quando ele chega finalmente em Corinto, ele tem um alívio. Ele encontra Áquila e Priscila, e aí eles convidam ele para morar com eles, e ele começa a pregar naquela região, começa a ter muito resultado das suas pregações. Ele começa a sofrer perseguições, mas insiste nas pregações e começa a ver muito fruto disso. Ele passa aproximadamente 2 anos em Corinto, é um dos lugares em que ele passa o maior tempo nas suas viagens missionárias, e ele deixa uma igreja estabelecida naquele lugar. E aí ele sai todo feliz de lá, deixa Áquila e Priscila, retorna lá para Antioquia, e lá ele vai prestar relatório para a sua igreja. Então, Áquila e Priscila começam uma igreja em Éfeso, e de lá surge um grande pregador na igreja, chamado Apolo. Apolo era um exímio pregador, e aí eles orientam Apolo. Apolo começa a ficar muito conhecido, vai para Acaia, onde Corinto era a capital. E aí o povo de Corinto começa a ver Apolo pregando e dizem: meu Deus, que pregação é essa? Que homem é esse? Que pregação é essa? Apolo é melhor que Paulo. E Apolo começa a ficar muito conhecido, começa a ficar se destacando, e nisso começam vários grupos na igreja. Começa um grupo dizendo: ah não, eu sou de Paulo. O outro dizia: ah não, eu sou de Apolo. Depois surge outro grupo que diz: ah não, esses dois aí são novos, eu sou do grupo originário, dos apóstolos de Jesus que andavam com ele, eu sou de Pedro. E aí chegam os outros que achavam que eram tão bons que não precisavam estar ligados a ninguém, que não era, não sou submisso a ninguém aqui não, o meu líder mesmo é Jesus Cristo, eu sou de Cristo. E a partir disso a igreja passa a ter uma série de problemas, e Paulo já na sua terceira viagem missionária, sem saber de nada, aí quando ele chega em Éfeso, ele recebe crentes de Corinto.
E ele está todo entusiasmado, porque a última vez que ele esteve em Corinto, a igreja estava lá resplandecendo a glória de Deus. E aí quando ele encontra esses crentes de Corinto, ele diz, como é que está a igreja? E aí começam os relatos sobre como é que está Corinto. A igreja não está bem. A igreja está cheia de partido dentro dela. Um é de Paulo, o outro é de Apolo, o outro é de Pedro. Também tem um cara tendo relações com a mulher de seu pai. E Paulo vai ficando extremamente triste com aqueles relatos, né? Porque o povo tá lá no pecado e não está nem aí na igreja. Também estão se embriagando na ceia. O pessoal não perdeu o sentido do que era a ceia de Jesus. Outra coisa também, o povo está tudo falando línguas diferentes na hora do culto, ao mesmo tempo. Ninguém está entendendo nada porque ficou uma confusão na hora da pregação. Os irmãos estão processando os outros, botando o povo na justiça. Estão cada vez mais se levantando contenda contra contenda. E tem outra coisa, o povo não crê mais na ressurreição, não. Então, Paulo, que dedicou anos de sua vida àquela igreja, que estava entusiasmado com aquela igreja quando saiu de lá, ele começa a ver problema teológico, problema moral, problemas diversos, e aí ele escreve 1 Coríntios para combater essas questões. Então, 1 Coríntios é o relato de Paulo sobre como a igreja deveria se portar doutrinariamente em relação a essas questões morais também. Ele recebe uma resposta de que as coisas continuavam mais ou menos ruins, aí ele escreve uma carta a qual nós não temos acesso, que seria a 2 Coríntios, e nós vemos que, quando ele já está na Macedônia em sua viagem, ele recebe a notícia de que a maioria dos seus problemas lá, que ele ouviu falar, já tinham sido resolvidos com as suas repreensões. Só tinha um problema agora na igreja. A igreja não acreditava mais que ele era apóstolo. Eles diziam, não, esse homem é muito fraco na retórica para ser nosso líder. Esse homem é louco porque ele tem visões espirituais, tem umas coisas lá diferentes, ele tem alucinações. Começaram a dizer que as ofertas que ele levantava para os cristãos pobres, na verdade, iam para o bolso dele. Diziam que ele não tinha poder, porque ele tinha um espinho na carne. Se ele tinha espinho na carne, como é que ele, que não se curava, poderia ser usado por Deus para curar outras pessoas? Então ele recebe várias acusações. E aí Paulo escreve essa carta agora para reafirmar a posição dele diante de Deus e diante da igreja, diante das acusações que ele estava sofrendo. E aí volta para o versículo 11, Paulo diz assim, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhe estamos dando a oportunidade de exultarem em nós para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Veja que o problema aqui, gente, era o que as pessoas estavam dizendo contra ele e ele estava se defendendo. Então, no versículo 13, ele diz, se enlouquecemos é por amor a Deus. Veja que ele está respondendo aqueles questionamentos que eu falei que as pessoas estavam fazendo. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, Paulo diz aqui, gente, em suma, que eu continuo nesse ministério porque eu percebi que o amor de Deus me revela que assim como Jesus morreu por mim, eu também preciso morrer para mim mesmo. Paulo está dizendo isso. Cristo morreu por mim, eu também preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso matar o meu eu. Se eu estou em Cristo, eu morri para mim, então minha vida não pertence mais a mim mesmo. Essa noção Paulo está passando para a gente. Jesus morreu por você, então você tem que também morrer a sua morte, morrer a sua vida, para que a vida de Cristo se manifeste na sua vida. Então, isso muda a nossa vida. Eu tenho que mudar a minha perspectiva também em relação às pessoas. Eu não posso mais julgar as pessoas pelas aparências. Paulo está entrando nesse debate aqui agora. Eu não devo mais julgar alguém pelo fato dele ter mais dinheiro ou menos dinheiro do que alguém. Se ele tem mais dons do que outros, se tem mais talentos, mais inteligência, mais capacidade. Paulo está dizendo assim, eu não posso viver baseado no que esses líderes estão espalhando na igreja. Eu não posso viver baseado em critérios carnais, porque viver baseado em critério carnal é aquele que não é filho de Jesus. Se a minha vida morreu e a vida dele se manifesta em mim, os critérios agora nos quais eu baseio a minha vida são critérios espirituais. E aí chega finalmente o nosso versículo que nós temos como base da pregação. Ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Eu não só percebi que preciso amar as pessoas que estão à nossa volta,
eu também preciso cuidar dessas pessoas, mas tem mais. Eu percebo que eu sou uma antecipação da nova criação que está lá em Apocalipse. Eu já sou a antecipação da glória de Deus que há de ser revelada lá no futuro. Depois disso aqui é que Paulo diz, tudo isso provém de Deus. Tudo isso o quê? Toda essa noção, toda a consciência desse fato, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, Deus agora é meu amigo. Reconciliação, gente, são duas pessoas que estavam com um relacionamento quebrado se tornarem amigos. E é isso que aconteceu conosco. Paulo está falando sobre isso. E aí Paulo diz que Deus quis ser amigo da igreja de Corinto por meio dele, por meio de Paulo, usando Paulo. Ou seja, eu sou o apóstolo que Deus escolheu para isso. Queiram vocês ou não, Deus escolheu isso, só que vocês vão ter que entender isso a partir do momento que tem um encontro com Cristo. Se você tem um encontro com Cristo, você tem que ter essa noção. Olha só, no versículo 20 ele diz assim, ó, e é interessante que esse versículo aqui que eu vou falar, a gente se refere a isso como sendo nós. Ele diz, portanto, somos embaixadores de Cristo. Ele não está falando sobre todo mundo não, ele está falando sobre os apóstolos. Os apóstolos são embaixadores de Cristo, é isso que ele está dizendo. Não estou dizendo que você não pode dizer que é embaixador de Cristo, estou dizendo que esse texto aqui, ele está falando que nós, apóstolos, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. O que é que ele está querendo dizer, gente? Paulo não está dizendo que essas pessoas de Corinto não são crentes. Ele está falando isso não. Ele não está dizendo que eles não são convertidos. O que ele está dizendo é que a forma de viver deles é incompatível com quem foi reconciliado por Deus. Então, se Deus reconciliou alguém com ele, isso tem uma implicância. Eu preciso estar submisso ao que Deus está fazendo. E eu preciso estar submisso a quem Deus escolheu sobre eles. Paulo estava dizendo, se vocês nasceram de novo, vocês têm que estar submissos à vontade de Deus, que é ter a mim como apóstolo. Então, se submetam a isso. Se você é amigo de Deus, você tem que ser amigo dos apóstolos. Então, no meu caso hoje, como é que isso se aplica? Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que amar a doutrina dos apóstolos, eu tenho que amar a Escritura, eu tenho que amar a igreja que os apóstolos fundaram, ou seja, a igreja de Cristo esperada pela face da terra, eu tenho que ter amor por essa igreja, e eu tenho que viver o relacionamento com essa igreja. Não dá, gente, para amar a Deus e, por exemplo, não amar a Escritura. Não tem como eu amar a Deus e não me viver relacionando com as pessoas que Deus colocou na igreja. Eu não posso fazer isso porque isso aí seria eu andar de acordo com os critérios desse mundo. Até nessa época da pandemia, muita gente se distanciou da igreja. Algumas pessoas continuam achando que tem uma vida de cultuar a Deus online. Não tem. Deus ele fornece o culto online para quem não tem condição de estar na igreja. Isso aqui que nós estamos fazendo, gente, é uma exceção. A vida de culto a Deus é a vida comunitária, é a vida da igreja estar junto. Então, se você está desigrejado, você está errado. Você precisa estar em comunhão com a igreja de Deus. E por fim, o novo de Deus, o novo ano de Deus em nossa vida, nos permite experimentar a liberdade da justificação. Olha só, gente, versículo 21, diz assim, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Paulo mostra agora, gente, o resumo de toda a sua teologia. Aqui é um resumo da justificação pela fé. Eu não estou baseado em algo que é mérito meu, não é algo que é mérito nosso. Os méritos de Cristo nos levaram à justificação. O que ele está dizendo aqui é que o juiz não te condena mais, você foi declarado justo. Como é que um pecador pode ser declarado justo diante de Deus, gente? Quando você crê, ele pega teus pecados, ele joga sobre Cristo na cruz e pega toda a justiça de Cristo na cruz e joga sobre você. Então, Deus faz uma troca aqui, e é isso que Paulo está explicando, é que aquele que não conhecia pecado, Deus fez dele pecado, condenou ele como pecador para que nós fôssemos perdoados. Isso é muito grandioso, gente, isso é muito sublime. Eu não posso esquecer dessa verdade porque ela traz liberdade para mim. Você tem que lembrar dessa verdade porque ela traz liberdade para a tua vida. Você pode ser liberto por isso. O que você é diante de Deus não se define pelo que você fez, se define pelo que Cristo fez por você e pelo que faz ainda hoje. Então, muitas vezes nós nos achamos os piores dos pecadores. E nós precisamos nos achar pecadores diante da santidade de Deus.
mas não diante de coisas que Deus já derramou perdão sobre nossa vida. Você não pode ficar voltando em pecados contínuos na sua vida e trazendo condenação sobre si. Jesus morreu pelos teus pecados para te libertar. Jesus morreu pelos teus pecados para que você tenha força também para lutar contra aquilo que te promove escravidão. Nele você é livre. Então, ele faz isso hoje na tua vida. Você quer ter um 2023 diferente? Então, antes de pedir uma bênção especial para a tua vida, antes de dizer, Senhor, eu quero que nesse ano o Senhor faça tal coisa e tal coisa, me dê tal coisa, me dê um emprego, sei lá. Antes de pedir bênção especial sobre a tua vida, seja você uma bênção especial para Deus e na vida daqueles que te cercam. Manifesta a vida de Deus em tua vida nesse novo ano. Que esse novo ano seja um ano em que você abre mão dos teus planos e anda em santidade para que os planos de Deus sejam firmados na tua vida. Então, deixe que Deus torne realidade os planos que Ele tem na tua vida. Para isso é muito simples, gente. É só você morrer e deixar a vida dele se manifestar na tua vida. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender para que o Pai me abrace com sua poderosa graça e sua misericórdia, continuando sendo o Pai continuamente, e muitas vezes nos corrigindo, mas sempre nos abençoando, porque a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. O que é que nós somos, meus irmãos? Nesse 2023, Deus quer que nós sejamos a gota de alívio dos céus para um mundo em crise. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus nesse novo ano. Eu sei que você anda tão preocupado, perdeu a esperança e anseia por paz. Mas você não vê que alguém sustentando as flores do campo e as aves no céu. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor para sempre é Deus. Ele é o Criador de tudo, nunca se cansará. Insondável é o seu saber. Ele fortalece o cansado, dá novo vigor ao fraco, faz como águia voar. O mundo pode temer, mas o que espera nele, nova força terá. Pois Ele é o Senhor. Sei que você anda tão preocupado, perdeu a esperança e anseia por paz. Mas você não vê que alguém sustentando as flores no campo e as aves no céu. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor para sempre é Deus. Ele é o Criador de tudo, nunca se cansará. Insondável é o seu saber. Ele fortalece o cansado e dá novo vigor ao fraco, faz como águia voar. O mundo pode temer, mas o que esperar nele, nós
pois Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor.